Gente, pô, não sabia. Alô, vou ver se manhã me libera para assistir com vocês. Tá trabalhando. Muito bom, já iniciamos aqui a nossa live, a live 6 do canal. Já estou vendo o convite aqui do Adriano para entrar. Vamos aceitar aqui. Começando. Olá, Ana. Bem-vinda. Adriano já está aparecendo ali. Boa tarde, Adriano. Paz. Paz do nosso Senhor, Alexandre, tudo bom? Tudo bom? Está recebendo o nosso áudio aí bem? Sim, tá tudo tranquilo. E o meu áudio e vídeo tá bem também? Perfeito. Áudio e vídeo perfeito. Vlad entrou Ok. também. A Ana já está Ana por aí. Carmen Ramazotti. É. Então, depois da gente conversar e pensar, por enquanto estamos com o vídeo deitado, né? Quem sabe a gente Sim, muda da próxima, mas vamos. Porque esse formato chega bem no YouTube depois, né? Não fica aquela tarja preta dos dois lados assim. ok. Estamos. Pode falar. Então, em lives passadas, bom, algumas pessoas nos acompanharam e outras vão nos acompanhar à medida que Deus assim colocar no coração dessas pessoas. Vimos então sobre Éfeso, né? Você vai dar um breve Exatamente. resumo ou já vamos continuar? Bem breve, né? Nós falamos um pouco da situação, do contexto histórico, quando Paulo ali encontrou os discípulos, ele ensinou a eles o batismo em Jesus Cristo, depois eles receberam o dom do Espírito, profetizaram e estiveram na sinagoga por 3 meses, depois na escola de Tirano por 2 anos, né? Cresceu muito o evangelho ali. Essa é uma expressão que a Bíblia usa, né? A palavra de Deus crescia e se multiplicava. Em Efésios, em Éfeso, com os Efésios foi assim. A palavra cresceu muito e se multiplicou. Isso causou um avivamento na cidade, né? As pessoas tinham a prática de ler livros de magia, então era uma cidade muito mística. E eles fizeram uma grande fogueira no centro da praça, queimaram ali todas aquelas coisas, né? E nós relatamos na live passada o que aconteceu. Eles ficavam gritando, grande a Diana dos Efésios, né? Por 2 horas gritando. Então, sem Paulo falar contra a Diana, ele derrotou. Babilônia caiu ali em Éfeso, né, Adriano? Isso é tremendo. E nós vimos também todo o investimento do plano de Deus com a cidade de Éfeso, né? É, foi Paulo, depois o casal, como que é? Qual o casal que foi Ah, para lá? Priscila e Áquila, que foi para lá? Priscila e Áquila foram para lá. É, Depois João foi para lá, né? é, João escreve as 3 últimas cartas de Éfeso. A primeira, segunda e terceira epístola de João, ele escreve da cidade de Éfeso. Éfeso tinha tomado uma repreensão do Senhor, né? Eles tinham muitas obras, mas precisavam voltar à prática do primeiro amor lá. Isso nós vimos lá em Apocalipse. Quando nessa instrução do Senhor para que eles voltassem à prática do primeiro amor, logo após isso acontecer, João, o apóstolo amado, vai ministrar em Éfeso. exatamente. E João, nessa época, lembram que lá na cruz, Jesus falou para Maria, né? Eis aí o teu filho. Falou para João, eis aí a tua mãe. Então, João começou a morar com Maria, né? E aí eles, aqui em Éfeso, estavam juntos, morando juntos.
a Maria, mãe de Jesus e João. E nós vimos um pouco também, Adriano, dos versículos 1, 2, 3 e 4, né? A questão da nomeação de Paulo, o apóstolo, nós vimos um pouquinho fiéis e santos que estão em Éfeso, a igreja de Éfeso. Nós vimos a graça, a paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos aquela provisão que Deus nos deu em Cristo. Todas as bênçãos espirituais já são dadas, já são nossas, já são uma provisão que está dentro de nós. Então as bênçãos não são algo do futuro. Nós não oramos a Deus para Ele nos abençoar, para a gente merecer a bênção, ou para a gente convencê-lo de que nós devemos ser abençoados. Não, nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Já temos essa provisão. E aí também nós vimos um pouquinho da eleição de Deus, nossa eleição antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então nós vemos a origem, que nós já temos essa provisão, a provisão de todas as bênçãos espirituais, e nós temos também a certeza do destino, que é sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aquele que em nós começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo. O nosso caminho já está traçado, Adriano, o nosso destino já está traçado. Amém. Isso é uma segurança, né? Porque nós sabemos que a responsabilidade, e até estávamos falando esses dias, né? A responsabilidade em relação a lidar com o filho é do pai, correto? Exatamente. Nós somos pais. Nós somos pais. Mas nós também somos filhos. Então Deus tem conosco um compromisso de pai, de lidar conosco, de nos aperfeiçoar, até o momento de que sejamos varões à medida da estatura plena do seu filho. Então isso é para nossa segurança, porque nós não precisamos ficar indagando a respeito do nosso futuro. Precisamos viver hoje o presente, mas nós já sabemos o nosso futuro. O nosso futuro é de sermos santos e irrepreensíveis diante dele, porque ele nos acolheu como filhos. Por isso nós o chamamos de pai. Isso é uma segurança muito grande, isso nos deixa tranquilos, porque nós já temos essa provisão, já temos a certeza, já temos a natureza, e nós vamos entrar nesse assunto hoje da predestinação para filho de adoção. É exatamente o que está no versículo 5. Vamos fazer uma leitura desde o 1, e aí nós vamos chegar até o 7, do 1 ao 7, então. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então nós vimos, Adriano, aqui a partir do 5, fala desse tema que às vezes é complexo no meio dos irmãos, né? Fala da predestinação. Mas aqui o aspecto é a predestinação para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. A palavra aqui, huiostesia, né? Exatamente. Filhos de adoção por Jesus Cristo. E aqui é interessante o termo, né? Eu acho que nós não vamos sair dos 5.
Porque predestinar para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, essa frase para nós significa muito, irmãos. Para você, eu vi aí que o Cícero entrou na live, a Rosana também, Rodrigo, né? Tá aí. Rodrigo, isso, Rodrigo está aí. Então, Deus nos predestinou para filhos. Isso é a segurança que nós estamos comentando. Agora, filhos de adoção. Isso é algo ainda mais tremendo. Quando a gente fala de adoção, eu queria só comentar com os irmãos, iniciar esse assunto, né? Quando fala predestino, é que ele estabelece um destino antecipadamente, certo? Certo. É um pré-destino. Agora, quando ele fala sobre filhos de adoção, eu só queria ressaltar aqui para os irmãos que o nosso Senhor Jesus Cristo é da linhagem de Judá. Mas espera um pouquinho, como da linhagem de Judá? Eu queria só introduzir esse assunto, Alexandre. Sim, é isso Ele mesmo. ele não é filho de José. Ele é filho do nosso Pai Celeste. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Mas o nosso Senhor, ele é da raiz de Davi. Ele é a raiz de Davi. Então ele seria do leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Ora, ele não tem linhagem em Judá. Quem tem linhagem em Judá é José. Agora, José é o pai adotivo de Jesus. Veja que como a adoção, aqui eu estou falando adoção nos parâmetros humanos, né? Ela é tão forte que ela fez com que Jesus Cristo se identificasse com Judá por meio de José. Agora, quando ele fala filhos de adoção por Jesus Cristo, esse termo é amplo, muito amplo, né? Quer continuar falando? Sim, porque Jesus Cristo, ele é o primeiro, é o primogênito dentre muitos irmãos. Ele é considerado as primícias, né? Então, nós precisamos ajustar a nossa visão para nos vermos exatamente como nós vemos a Jesus Cristo. Porque, afinal de contas, ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então, nós somos filhos de Deus da mesma forma que Jesus é filho de Deus. Você bem comentou essa questão de Jesus ter sido adotado, é um filho por adoção de José, né? Então, esse é um aspecto. E o aspecto da geração dele, da semente. Quem que deu a semente? Foi Deus. O Espírito desceu sobre Maria e o ente que nasceu dela foi por esse Espírito, pela semente do Espírito Santo. Então, ele é filho de Deus. E também ele é filho por adoção de José. Então tem esses dois aspectos. E nós também somos filhos nascidos de Deus, nascidos numa semente incorruptível. Então, da mesma forma, quando nós recebemos aquela pregação do Evangelho, a semente que veio carregado daquele poder do Espírito, veio sobre nós, nós cremos, então nós fomos feitos nova criatura, nós nascemos de Deus. Então, essa é a realidade, nós somos, de fato, somos filhos de Deus, de forma sobrenatural, não natural, né? Sobrenatural, porque a semente é a semente de Deus. Então, nós somos uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Nós realmente somos. Nós não somos aqueles que vão estar sendo reformados por Deus, que vão estar... Deus não vai trabalhar com aquela substância velha, com o velho Adão. Não. O velho Adão morreu, o velho homem morreu, já foi crucificado na cruz com Cristo. Então, aquele velho Alexandre, desculpa, bati aqui no microfone. O velho homem já morreu. Nós não temos hoje duas naturezas dentro de nós. Nós temos apenas uma natureza, que é a natureza de Deus. Nós somos
filhos de Deus. O que precisa ser transformado, trabalhado, e isso tem a ver com sermos adotados, sermos filhos de adoção, essa nossa mentalidade, a forma de viver que nós herdamos de forma natural dos nossos pais. Então, por isso que aqui é o aspecto do filho maduro, né? A ruiostesia. Sermos adotados por Deus significa que nós somos filhos da sua palavra, do seu compromisso, do seu empenho, daquilo que ele prometeu para nós e vai cumprir. E isso vai nos elevar da posição de teknos, que é aquele filhinho que acaba de nascer, aquele que ainda é bebê, para o huios, que é o filho maduro. E isso que Deus está fazendo na terra hoje. Ele está nos dando esse espírito, quer dizer, o entendimento, também podemos chamar de espírito, o espírito de adoção, que fala lá em Romanos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. É uma mentalidade de crescermos, de deixarmos esse nível de teknos, de filhinhos, para crescermos e estarmos nesse nível de huios, que é o filho maduro. Então, de acordo, eu também concordo plenamente com o que você falou, então Deus não está reformando o homem, né? Sim. Deus não está fazendo isso. Deus não se importa em reformar homem algum. E Deus não se importa em melhorar o homem. Deus, através da semente, através da divina semente, ele plantou em nós e hoje nós somos geração dele. Então, ele nos gerou. E a vida de Cristo, toda a vida de Cristo, veio até nós e nos gerou novamente. Agora, para experimentarmos esta vida transformada, nós não precisamos amadurecer ou mudar, nós precisamos cambiar ou transformar a nossa maneira de pensar de acordo com a vida que já está implantada em nós. Então, se nós vivemos no Espírito, com essa nossa mentalidade transformada, toda esta vida de Jesus que ele conquistou, que está em nós, passamos a vivê-la. Veja que não é uma forma de melhorar o homem. Deus não está querendo melhorar o homem. Se você pensa dessa forma, é uma forma errada. Deus, na verdade, eliminou o velho homem na cruz e implantou em nós uma natureza. E agora, essa adoção como filhos, ele nos chama para sermos maduros, para sermos adotados como filhos maduros. E por isso nós clamamos Abba. Nós também falamos no início dessa live, não dessa, né, das outras, que a característica, ou na verdade o nome, a identificação de Deus no Novo Testamento não é daquele Deus todo-poderoso que do Senhor da guerra, ou o Senhor nossa bandeira, ou o Senhor que nos sara. Ele continua sendo esse Deus, mas é muito além disso. Porque agora ele tem o trabalho de nos gerar como filhos. E agora nós temos um relacionamento entre pai e filho. Nós somos os filhos e ele é o pai. Por isso a segurança de que toda a provisão para nós ele vai nos dar, toda a direção para nós ele vai nos dar, toda a vida que necessitamos ele vai nos dar. Aliás, desculpa. Errado. Toda a vida para nós ele nos deu. Toda a provisão para nós ele nos deu. Tudo que precisamos para viver uma vida piedosa, uma vida cheia de virtudes, já está implantado em nós. Nós não precisamos nos esforçar para isso. Nós precisamos, sim, transformar a nossa maneira de pensar, crendo nisso e abraçando isso pela fé. Exato. E essa forma de pensar nova nos dá condições para nós enxergarmos essa riqueza, né? É a oração do Paulo aqui, depois nós vamos entrar nesse tema também. O que o Paulo ora, né, pelos Efésios.
Ele ora para espírito de sabedoria e entendimento, revelação, para que os efésios pudessem saber qual a esperança da sua glória, qual as riquezas que já estavam escondidas lá dentro. Por isso que eu falei na outra, né, vou repetir. Jesus, quando nos ensinou a orar, ele nos ensinou a entrar no nosso secreto, fechar a porta e orar ao Pai que está em secreto. Fala de algo interior, né? Nós temos essa provisão lá dentro de nós. E nós temos essa provisão de todas as bênçãos. Não é algo que nós merecemos. Não é algo que precisamos fazer uma campanha de 3 dias de jejum, ler 2 vezes a Bíblia e cantar 100 louvores para a gente poder mover o coração do Pai, para Ele nos abençoar, nos dar algo. Não. Vamos parar com isso, irmãos. Vamos enxergar que as bênçãos já estão, que nós já somos, que nós já temos essa provisão. E o versículo diz que essa predestinação de filhos maduros é segundo o prazer do Pai. O prazer da sua vontade. Essa palavra, né? Beneplácito. É o bem-prazer. Então, onde que está o prazer do Pai? Está na madurez, da nossa maturidade, em Ele poder conversar com a gente de forma mais madura, né? É claro que a mente dele ainda é aquela mente do Todo-Poderoso, que conhece tudo, que sabe a profundidade de todas as coisas, todos os mistérios estão escondidos nele, os tesouros da ciência, né? Mas é diferente Deus falar para um filho recém-nascido, um técnicos, e ele falar para um ruiós. Ele vai se comunicar de uma forma diferente. Então, o prazer do Pai, o beneplácito dele está nisso. E nós temos comentado, né, Adriano, a questão da ceifa lá em Apocalipse, né? O tempo de maturidade para que o Senhor venha e colha a maturidade. E essa maturidade vai acontecer. Esse filho maduro vai acontecer. Por que vai acontecer? Porque já está provisionado e é um plano de Deus. Ele vai executar esse plano até o final. Segundo o beneplácito de sua vontade. Onde está a vontade do Pai? Está na predestinação de sermos filhos maduros em Jesus Cristo. E essa é uma segurança interessante, porque eu posso dizer com toda clareza, com toda assim tranquilidade, que toda a igreja vai chegar a esta maturidade em Jesus Cristo. Todos nós, meus irmãos, todos nós. E por que eu posso dizer que todos nós, com certeza absoluta, vamos chegar? Porque foi estabelecido um destino. Há um destino para você, há um destino para mim. Mesmo que hoje a gente não entenda com clareza e às vezes nós vemos como por um espelho, mas nós vamos vê-lo face a face. E nós vamos entender todas essas coisas. Nem que demore aí 1000 anos, mas nós vamos chegar a esse destino, nós vamos. E isso faz com que a gente descanse. Por quê? Porque se a gente... Vamos entender o seguinte, você não precisa se esforçar para isso. O seu destino está traçado. Você precisa amar e conhecer o seu Senhor. E isso ele vai fazer. Porque é o Pai que tem o beneplácito, né? O bem prazer dele. É o prazer do Pai fazer com que você chegue a essa maturidade em Jesus Cristo. Então, podemos descansar. Não relaxar. São dois termos que a gente não pode confundir. Um é relaxamento. O relaxamento é aquele estado de inércia que você está descomprometido. Mas o descanso é aquele que você está comprometindo, crendo que Ele fará em você. Então você o louva, você o busca, você o ama, mas você sabe que a obra quem faz é Ele.
não nós. Não nós, mas ele. Na verdade, É, tudo é dele, né? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós somos povo seu, ovelha do seu pasto, do seu pastoreio. Não fomos nós que escolhemos a ele, mas ele escolheu a nós e nos predestinou, né? Então, isso é segurança para nós. Na verdade, o que o nosso Deus e Pai quer trazer para nós é segurança de que toda a sua vontade e todo o seu prazer e todo o destino que ele estabeleceu para nós já foi predestinado, certo? Então fomos predestinados para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, não para outros, não para o mundo, não para ninguém, mas para ele mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. exatamente. E para isso ele vai nos conduzir, né? Ele está de mãos dadas, nos levando por esse caminho. E isso não significa que ele vai nos livrar das circunstâncias, ele vai tirar os problemas da nossa frente para a gente passar tranquilo, não. Significa que ele está conosco e ele vai atravessar conosco no decorrer do nosso caminhar pela vida, rumo a esse espírito de adoção de filhos por Jesus Cristo, assim como ele fez com Jesus. Não, Jesus orou assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Mas, Quando Pedro estava ali conversando com Jesus, antes de se iniciar aquele caminho de Jesus rumo à cruz, Pedro diz para ele: Jesus, de modo nenhum te acontecerá isso, não, vamos mudar, se precisar a gente tem armas aqui, a gente foge, Jesus falou: não, arreda de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas do homem. Então, Jesus tinha bem claro isso, ele precisava atravessar, ele precisava passar pelo processo, assim também é conosco. Nós precisamos enfrentar os problemas da vida, mas nós já temos essa provisão. Nós não vamos nos esforçar para no final alcançar uma bênção, não, nós já temos essa bênção, já depositada, todas as bênçãos espirituais, todas as condições para caminharmos rumo à maturidade, nós já temos em Cristo. Então nós vamos atravessar isso seguros, do lado de Deus que não vai nos abandonar. Ele está com a gente. Nós vamos prosseguir e vamos chegar no final desse caminho. então, isso é tão interessante porque isto garante, literalmente, que ele vai nos conduzir a caminhos difíceis e a caminhos fáceis. Ele vai nos conduzir a todos os caminhos, a todas as situações que vão produzir em nós o conhecimento dele mesmo. Por exemplo, nós estávamos seguindo até e vendo, né, o Salmo 23 do nosso irmão Paulo Borges, né, Júnior. Ele estava comentando lá e isso é muito interessante. Você pode ter a garantia de que se você atravessar o vale da sombra da morte, e isso vai acontecer, ele vai estar com você. É. Mas ele não tira você do vale da sombra da morte. Mas ele conduz com você. Ele está em você, fazendo, atravessando com você. Esta é a segurança nossa em relação a ele. A segurança nossa não é de que ele vai nos livrar dessas coisas, mas ele vai atravessar conosco e ele vai estar conosco. E todas as coisas da vida, todas as circunstâncias, todas elas, aquelas que foram decorrentes de uma ação em Deus, ou aquelas que foram decorrentes de uma ação não em Deus, uma colheita ruim ou uma colheita boa, qualquer situação, Deus está permitindo e usando para produzir em nós a vida que Ele
tanto deseja, que é a vida plena do seu filho. Exatamente, é o prazer da sua vontade. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós Todas estamos são já... todas? Todas. Como passou rápido, né, Adriano? A gente tem comentado de fazer esses encontros de meia hora, né? Já estamos com 29 minutos. Então, pelo menos nós vimos aqui, entramos nessas questões do versículo 5, de sermos para segundo o beneplácito, segundo o prazer da sua vontade, e estarmos nesse caminho de maturidade para sermos tornados filhos de adoção, filhos maduros. Então, eu já vou me despedindo por aqui dos irmãos. Vamos fazer esses estudos com aproximadamente 30 minutos aí. E obrigado, Adriano, pela participação. Mas realmente fica pouco tempo, né? A gente gostaria de continuar, mas vamos continuar na sexta-feira novamente, 17 horas. Estaremos aqui novamente. Pode falar, Adriano. Também quero me despedir falando o seguinte. Observe, abra os olhos, abra o seu entendimento e veja todas as circunstâncias que estão acontecendo com você, comigo, Adriano. Observe, abre os olhos, porque todas elas, absolutamente todas elas, acontecem para que você desfrute da pessoa do Senhor Jesus. Todas elas acontecem para que você ganhe da vida de Deus. Todas elas, sim, são pela vontade, porque é Ele quem conduz. Meus irmãos, as pessoas, todas as circunstâncias, todas as coisas estão assim nas mãos do nosso Senhor. E você não, mas aquilo não. Olha, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Certo? Nós somos chamados segundo o seu propósito. Então, não exclua nada. Mas até o fruto de uma ação errada no passado. Tudo coopera. Tudo coopera. Com isso, eu também estou me despedindo aqui. Pessoal, já com saudades do nosso próprio seu encontro, hein? Sexta-feira, 17 horas aqui. O Cícero acaba de entrar aqui também, a Andressa. Voltem lá depois e ouçam desde o começo. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau. Até mais, pessoal. A graça do nosso Senhor com vocês. Até mais. Tchau, tchau.